todos, a todas as pessoas que cedem um pouco do tempo para estarem aqui com a gente nessa jornada que a gente está trilhando, de estar expondo um pouco da espiritualidade que a gente acredita, espírita. Eu agradeço muito a todos vocês, a quem assiste os vídeos, a quem deixa um comentário lá pra gente. É muito bom, né, ter um retorno, principalmente positivo, de pessoas especiais, né, que a gente gosta tanto, e isso deixa a gente muito feliz. Como eu digo, né, esse é o pagamento do espiritualista, né, é a coisa que a gente mais tem prazer quando recebe de volta um feedback positivo, né, do que a gente está fazendo, do que a gente está proporcionando às pessoas. Hoje nossa live não tem tema, a gente tá mais voltado hoje para produzir o vídeo mesmo, que é uma conversa, né, expondo as ideias, né, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre a vida, o mundo, uma coisa bem assim, né, ampla do estado que a gente está vivendo hoje, da situação que a gente vive hoje, né, as coisas que acontecem ao nosso redor. E para a gente poder estar concluindo alguns pensamentos, algumas ideias, né, dos outros temas anteriores. É bom sempre fazer isso, porque, reforçando, eu fui bem superficial mesmo em tudo. Claro que quando se trata de espiritualidade, a profundidade ela é quase infinita, né? Então são coisas que a nossa mente, os nossos olhos não conseguem vislumbrar na sua totalidade. Então hoje a gente queria trocar uma ideia, né, bater um papo sobre a vida, nosso propósito, esse planeta, que ele consegue fazer uma coisa que eu acho incrível, ser maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Ele consegue fazer as duas coisas com uma maestria, né? Você consegue se ficar horrorizado e ao mesmo tempo encantado com algumas coisas que ele proporciona. Eu gosto muito de falar sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre as nossas jornadas, porque quando você não trata disso, você não conversa sobre isso, você não pensa sobre isso, é onde a gente percebe que a vida ela só é um sopro. Tudo passa muito rápido. E muitas vezes a gente está numa busca, porque eu considero para mim, na minha visão, que o desejo é um sentimento muito poderoso. E quando a gente às vezes deseja alguma coisa, a gente acaba ignorando tudo à nossa volta, pessoas, tudo, e para seguir essa manifestação, né, do nosso querer. Então a gente abandona muito o nosso propósito. É difícil pensar hoje no mundo que a gente vive, né, 6, 7, quase 7 bilhões de pessoas, né, por aí, que a gente é só mais um. E isso é interessante falar sobre isso, porque de todas as religiões, tudo que você estuda, fala, procura saber, diz, né, tem uma opinião sobre a gente, né, sobre a nossa consciência, que cada um de nós é único, né? Nós somos, né, diferentes uns dos outros. Claro que por alguns gostos, né, a gente acaba se conectando, mas a gente costuma ser bem diferente um do outro, né? A gente tem essa habilidade de absorver, mas no fim, na essência, ela é uma grande diferença que destoa um ser humano do outro. E é difícil você parar para pensar que você, por mais que você seja diferente, você só vai viver uma vida medíocre, né? E outra coisa, né? Tem uma grande confusão nisso. Medíocre não é ruim, tá? Isso aí não é ruim, não. É medíocre dentro da média. Tem gente que acha que é ruim, A né? gente acha, nossa senhora, fala que você foi medíocre, você foi medíocre aí. Nossa, Nossa, meu Deus. me rebaixou. Rebaixou, mas isso é dentro da média, né? E a gente, hoje, a nossa conduta social, ela, né, meio que exige que você esteja dentro da média. Então, por isso que eu gosto disse alguns vídeos atrás aí, que é bom a gente separar essas duas pessoas, né? A pessoa que está vivendo o físico e a que está entrando, né, numa jornada espiritual. O do físico, olha, sinceramente, estar na média é muito bom, né? Porém, fisicamente, você estando na média, você é só mais um, que vai, né, acabar caindo no esquecimento do tempo, se tornando uma poeira ao longo das eras que ainda virão por aí, né? Você vai fazer diferença para sua família, para suas pessoas à sua volta, mas assim,
sua ideia e o seu propósito, ele se perde ali. Ele acaba ficando preso ali, fechado ali. Porém, mas isso não tem como fugir muito, tá? Isso aí é uma coisa muito difícil de fugir. Essas coisas mais ligadas ao físico e à sociedade, é bem complicado mesmo você conseguir destoar, destacar disso aí. Mas espiritualmente já não. Você consegue sim, né, superar muito das suas fraquezas, né, dos seus defeitos, através do contato com a espiritualidade e se tornar uma pessoa muito melhor e, né, fazer uma grande diferença assim, na vida de outras pessoas e ao longo, né, do tempo e das eras. Né? Eu penso muito que hoje os espíritas que a gente tem hoje por aí, que fazem, né, já fizeram grandes trabalhos no passado, eu acho muito difícil você esquecer deles, né? Inclusive hoje, quando você procura alguma coisa relacionada a espiritismo, você tem lá o Chico Xavier, você tem vários, o Divaldo Franco, várias outras pessoas que, na minha humilde opinião, vão, né, se destoar ao longo do tempo aí, das eras, para todo sempre. Claro que nós, né, como espiritualistas modernos hoje, que a gente hoje está em cacho, né, a gente está em bastante número, obviamente a gente não vai conseguir fazer um trabalho tão magnífico e eterno quanto o deles, né? Mas eu gosto de pensar que você está fazendo alguma coisa para um grupo de pessoas que talvez melhore a vida delas, que consigam fazê-las enxergar algo além daquilo, né, que a sociedade impõe, eu acredito que elas vão levar isso para o espírito e para a alma, né? Que é onde eu digo com toda certeza que é o que realmente me interessa. É estar num próximo plano, rodeado de pessoas na qual se conectaram comigo de alguma forma nessa vida. Então, a gente tenta, né, estar transmitindo isso, conversando sobre isso, falando o máximo sobre isso, para que alguma pessoa do outro lado, ou até mesmo do nosso convívio social, acabe se despertando, né? E eu fico muito triste, porque ao longo da minha jornada até aqui, eu infelizmente consegui apenas despertar a espiritualidade em pessoas que realmente estavam bem mal. E isso me deixa um pouco chateado porque eu gostaria muito de um dia, né, conversar com uma pessoa sobre isso e despertar a espiritualidade nela, ela estando 100% bem. Porque quando a gente está mal, fica parecendo que aquela situação me obrigou a despertar. E eu gosto de pensar que na espiritualidade nada é obrigado. Você faz para o seu bem-estar, para a sua vida, para você sempre ser melhor, mas não para pagar ou mesmo consertar nada que esteja de errado até aquele momento. E esse pensamento meu se dá pelo simples motivo de que muitas coisas que a gente está passando de ruim, né, e afetando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, são coisas necessárias para que você consiga despertar definitivamente o seu espírito. Então, assim, eu, eu vejo uma melhora muito significativa nas pessoas que procuram isso, né, em todos os problemas, mas eu nunca vi também o desaparecimento de algum problema definitivamente. Às vezes é um momento de paz, um momento de tranquilidade, mas esse problema sempre volta. Por quê? Porque ele precisa ser resolvido, ele tem que ter um fim, o ciclo tem que se fechar, as coisas têm que, né, ter um ponto final. E isso se dá pelo, né, nosso sofrimento, a nossa busca por uma vida melhor. Então, eu tento sempre conversar com as pessoas que vêm até mim, né? De uma forma em que eu não ofereço tudo também. Eu vou tentando ser bem superficial, tentando estimular que a pessoa, ela, por si própria, siga o seu caminho, siga seus desejos e as suas melhoras, porque eu acredito que tudo é uma jornada inteira. Ela é uma jornada total. Você tem que seguir cada passo, passar por cada sofrimento, superar cada sofrimento, sofrer muito também, porque as pessoas hoje elas tentam evitar duas coisas, né? O sofrimento e a morte, que são duas coisas que para mim, né, nessa realidade que a gente vive agora do planeta Terra, são inevitáveis. Então, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, aprender a lidar, a absorver cada coisa, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja pesado, mas aprender com tudo isso e sair mais forte
né, do outro lado, quando você conseguir se arrastar, né, por esse mundo de lamas e trevas. E eu acredito também, né, pelas experiências que eu tive, que o planeta em si foi criado justamente para isso, para te fazer sofrer. Porque por mais que você tenha às vezes momentos de paz e beleza numas férias, numa imagem, eu acredito que cada curva desse planeta ele reserva, né, uma surpresa para você. Esse planeta combinado com a maldade do ser humano, ele é uma coisa realmente perigosa para todos nós, para nossa alma, para nossa mente, para o nosso corpo. Então, hoje, no momento atual que a gente vive, eu gosto até de falar muito para a Vanessa que a gente está vivendo um momento tão tenebroso que é muito triste você ter que chegar para uma pessoa e dizer que ela não pode ser tão boa. É um momento muito ruim para nós que acreditamos numa essência além da vida. E isso aí é pesado pra gente, mas a gente não tem outra opção. Porque a gente vive numa realidade hoje onde as pessoas em nossa volta, elas tendem a se aproximar de pessoas que são 100% boas justamente para poder destruí-las. É uma coisa magnética, uma coisa surreal. Então, eu vivo numa fase muito ruim de ser um espiritualista nessa época justamente por causa disso. Porque você parar e apenas dizer para as pessoas: seja bom, seja maravilhoso, seja, né, faça isso, ajude os outros, seja um bom pai, seja um bom marido, seja um bom amigo. São coisas que antigamente você fazia, era o pacote completo do religioso, né? E você fazia sem pesar na consciência nenhuma. Hoje nós, que estamos atuando dentro de qualquer tipo de espiritualidade, seja espírita, qualquer religião, tem que ter um pouco de cautela para poder guiar uma pessoa, ou até mesmo indicar um caminho para uma pessoa. Porque se essa pessoa se encontra num estado de pureza, né, uma bondade, uma pureza 100%, ela acaba sendo, né, destruída e consumida por outras pessoas que veem isso, veem isso como uma fraqueza. E é triste essa parte aí desse trabalho, que eu falei uma parte boa, né, que é a gratidão, mas essa parte é bem triste pra gente. A gente vive num dilema muito, muito complexo. E claro que também, né, dentro do nosso trabalho, a gente tenta deixar bem claro para as pessoas que essa passagem que você faz com a gente, ela é momentânea. Você vai passar, a gente vai conversar, a gente vai, né, evoluir muitas coisas, vamos bater um papo. Eu vou te contar muitas histórias maravilhosas que vão beirar a ficção, e até mesmo, né, para qualquer outra pessoa seria, se a gente não tivesse sentido isso, que vão beirar a ficção, para que você consiga enxergar o seu próprio caminho e seguir ele depois. E largar a gente para trás, tá? Nós espiritualistas não ligamos de ser largados para trás, pode ficar tranquilo. Porque a gente em si está na nossa própria jornada também. A gente não está fazendo esse trabalho só por puro amor, né? 30% dos espiritualistas pode ter certeza, estão fazendo para pagar alguma dívida. Evolução, né? Para buscar a própria evolução, porque no passado com certeza usou o dom da palavra, o dom de convencimento para, né, sacrificar aí algumas pessoas e algumas comunidades em si. Então, pode ficar tranquila. Quando você seguir o seu caminho, não se importe de deixar a gente para trás, porque a gente também está na nossa própria jornada, na nossa própria busca. E eu queria falar também um pouquinho, né, aproveitando, emendando um assunto no outro já, né, trocando de assunto no meio subitamente. Deixa eu fazer o corte para nós cortar. Os cortes, né? Você passa a gravar vídeo, essa parte do corte é importante, acaba virando uma coisa na sua cabeça aqui. Te deixa um pouco Que até... tem que ficar pausando, pausa. Pula pra lá e tal. Mas Pula. espero que... Mas igual assim, agora quero deixar bem claro pra vocês também. Por favor, se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, quiserem perguntar alguma coisa, a gente está disponível sempre para estar respondendo, né? Eu queria falar um pouco da mente também. A mente e o ambiente em que a gente vive. Uma vez perguntaram para mim como que eu sei que a minha mente está presa em algum lugar. Eu não percebo isso. Falaram isso para mim. Falaram, eu não percebo. Como é que essa minha mente está presa em algum lugar? Sendo que eu não tenho essa consciência. Aí eu gosto de falar, né? Falar, olha, fecha os olhos, né, e faz uma viagem através de seus sentimentos
e de alguns lugares que você desejaria conhecer ou até mesmo você imagina que existe uma época, uma era, e fecha os olhos e tenta viajar por essa via mágica da espiritualidade. Se você, né, conseguir entrar nessa viagem, mas depois ser puxado de volta para sua realidade que você vive agora, né, dona de casa, marido, uma pessoa extremamente cansada da vida, sua mente está presa em algum lugar, em algum momento. Porque uma mente livre, ela tem essa habilidade de poder se transportar para vários lugares e vários desejos que você tem às vezes de sentir uma época, né? Fechar os seus olhos e sentir talvez uma época que você acha bonita, bela, né? Igual a Vanessa gosta de sentir, né? A Turquia lá, os tecidos. Adoro. Então, ela gosta de se transportar para aquilo ali às vezes, né? Sempre depois de ver um filme, alguma coisa. Sempre tem aquele, né? Uma música. Uma música. Então são coisas que você acaba percebendo por aí que a sua mente está livre. Você está conseguindo, né, se transportar para vários lugares, para outros lugares que você jamais até mesmo viu, né? Sentindo aquele ambiente. Esse é o poder de uma mente em harmonia com o seu espírito, com a sua essência, com a sua consciência. E quando a mente ela tá presa num lugar, seja por responsabilidade, porque eu gosto muito de falar também que por mais que você tenha uma família, você seja mãe, você seja pai, isso nunca deve ser uma obrigação para você. Você tem que fazer isso por amor. E muitas vezes as pessoas hoje elas colocam aquilo como obrigação suprema. Eu tenho que fazer porque isso e aquilo. Não, faça por amor. Tente fazer toda a jornada do seu dia a dia, das suas coisas do seu dia a dia por amor, por capacidade, por querer ser melhor. Eu acredito que a liberdade da mente ela se dá no primeiro passo que você diz para você mesmo: eu vou ser melhor, eu vou me tornar uma pessoa que eu jamais sonhei em ser. Ah, mas eu já vi, tem algumas pessoas dizendo para mim: nossa, mas eu tô velho, eu estou cansado. Vai por mim, meu amigo. Sua vida está começando só agora. Não me importa se você tem 18 a 80 anos. O momento que você faz esse questionamento, que você decide de ser melhor, sua vida começa aí, nesse exato momento em que você tomou essa decisão. A partir de amanhã, eu vou buscar coisas melhores para mim e para o meu ser. Ah, aí sua vida começou de verdade. Aí sim, você pode esperar que ao longo dessa jornada de melhora, você vai encontrar pessoas, amores que você nunca imaginou que fosse encontrar, situações que você nunca imaginou que fosse viver, sentir coisas que você jamais imaginou que fosse afetar você de alguma forma. Então, não importa a idade ou a situação que você está no momento, a partir do momento que você toma a decisão de mudar qualquer tipo de realidade que deixa você preso, enraizado num estado ou em algum lugar, você vai sim começar a viver sua vida a partir daí. E depois disso, obviamente, né, só complementar com algumas coisas de conhecimento, porque vai por mim também, nem tudo é a reviria, nem tudo é a Deus dará, sempre existe um conjunto de regras a serem seguidas, uma mecânica que funde a nossa sociedade a essa parte espiritual que tem que viver em harmonia, tá? Porque eu gosto de dar um exemplo sobre isso, você não vai conseguir, tá, alcançar uma evolução espiritual sendo um golpista, sendo uma pessoa que prejudica outras pessoas, né? E aí é engraçado que muitas vezes as pessoas dizem para mim assim, falam, não, mas eu já pedi perdão. Para quem? Você foi até cada pessoa que você aplicou um golpe e pediu perdão? Você foi lá e conseguiu corrigir, reparar o seu erro com cada pessoa? Ou você pediu perdão para você e para Deus? E é isso. E a pessoa que está do outro lado lá, que teve a vida destruída, às vezes por uma atitude sua, acabou com os sonhos dela, ela que se foda. É isso. Esse é o conceito de sociedade espiritual que as pessoas têm hoje. Então fica aí, né? Aquela coisa de na equivalência espiritual só se repara um erro, tá? Corrigindo ele. Se a pessoa que você errou não está mais viva, faça com outra,
entendeu? Corrija com outra pessoa como se fosse ela, com todo amor e todo carinho. Porque esse é o único jeito que tem de você, né, se libertar de qualquer amarra, de qualquer peso na consciência, de qualquer coisa que prenda a sua mente em algum estado que ela esteja no momento. E essa é uma parte que ninguém gosta, essa parte aí, essa é difícil. Porque entra um pouquinho também aquela questão de culpar, né? Minha vida tá tudo ruim, a culpa, né? isso. Minha vida tá ruim, mas por que ela tá ruim? Né? Ninguém tem muita dificuldade de olhar pra si, né? Sempre quer culpar outras pessoas e outras coisas. Nunca é a culpa da gente. Pode ser sim, muitas vezes, obviamente, claro que outras pessoas influenciam diretamente na sua decisão, né? Obviamente, isso aí é sem sombra de dúvida. Porém, eu acredito que grande parte, né, tá na sua decisão, em dizer sim ou não, tá? E mesmo que você diga sim, faça, se a sua consciência está apertando, procura um jeito de corrigir. Há um jeito de corrigir. Vai ser difícil? Vai. Você pode ser humilhado? Pode. Acontece. Mas você tem que corrigir. Você tem que fazer. E é uma parte fundamental para que você consiga, né, dar seguimento em qualquer tipo de espiritualidade que você está vivendo. Começa por aí. Se você não se abraçar a si mesmo, não abraçar a sua própria culpa, seus próprios terrores, como é que você vai abraçar uma entidade espiritual que está tentando te guiar? Ou até mesmo corrigir? Porque quando entra na parte da espiritualidade mais profunda, você vai entender que muitos problemas que você possui, que você está lutando contra, eles nem são de origem física. Você vai lidar de cara, isso já aconteceu comigo várias vezes, dar de cara com uma entidade que me odeia. Eu nem conheço ela. Não agora, né? Ano passado, com certeza. Né? Pela raiva, às vezes. Eu nem conheço. Isso é uma coisa que tem muito cético disso, né? Fala, poxa, como que faz sentido você pagar por algo que você nem sabe? Meu amigo, todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Quantas pessoas aí você conhece carregam uma culpa inexplicável? Quantas pessoas boas estão lá? E não entende por quê, né? Não entende por quê. Quantas pessoas boas estão lá, vivendo a vida, todo santo dia, para fazer bem para outras pessoas, mas continuam parecendo que estão culpados de alguma coisa, fazem por temor, com medo? Meu amigo, você sabe sim. Você só não vai atrás, você só não vai procurar, você só não vai entrar numa via espiritual aí para poder saber, porque também isso é um defeito muito de pessoas que a gente já conheceu, que querem entrar na via espiritual para procurar coisas boas. Querem fazer uma regressão, querem procurar ali um passado ali de um amor, né? De uma coisa maravilhosa, de um reinado. Eu já fui rei, já fui rainha. É engraçado, né? O tanto de rei e rainha que a gente conhece aí é uma coisa surreal, né? Eu acho que mas todo mundo quer procurar coisa boa. Coisa boa. E, cara, é um pensamento lógico. Você vem de uma humanidade, você vem de uma construção da humanidade onde foi guerra, morte, assassinato, traição, envenenamento, crianças sendo jogadas de penhasco, religião pondo fogo em pessoas. Como que você pode acreditar que, né, grande parte das pessoas que vão atrás da sua busca sobre o passado, sobre quem elas são, podem ser coisas boas? É só você olhar a Terra. Olha o caminho dela até aqui. É só guerra, destruição. Ah, mas claro, tem coisas boas sim, mas meu amigo, é uma agulha no palheiro. Porque naquela época lá, o ser humano ele tinha o instinto de te matar para te comer vivo, se fosse necessário, se estivesse com fome. É o instinto, é a maldade do ser humano impregnada no físico, né? Que é a mistura do instinto com o desejo de não morrer ou até mesmo de sobreviver, sobrevivência. Então, vai por mim também. Eu falei vai por mim várias vezes hoje, né? Pense que não foi tão bonito. A maioria das vezes. Se a gente tá aqui, né? Eu acredito que sempre por algum propósito, alguma coisa que a gente precisa tá evoluindo. Eu sempre falo, né? Você tá aqui, você fez merda. Senão não tava. Senão você não tava. Você não tava aqui sofrendo as dores físicas. Em andar num sol bonito desse aí, se queimar, ter que passar produto pra não dar uma insolação. Pra dormir, né? Uma insolação. Então, se você tá aqui, você fez merda. Agora, você pode buscar também, entre essas vidas, essas coisas, algo que te faça motivar também, igual essa jornada eu fiz, essa jornada. Foi muito difícil, tá? Procurar em muitas experiências espirituais alguma coisa que me motive a ser bom,
que me motive a melhorar, porque no passado, em algum momento da minha vida, eu me recusei a acreditar que eu fui só ruim. E tentei buscar algo bom em mim e fui atrás. É uma jornada também, depende do seu sentido, como você queira enxergar tudo isso para poder seguir adiante. Então, a maioria das vezes vai ser triste, você vai sentar, você vai chorar, você vai para casa, você vai refletir, né? Muitas vezes você vai ver pessoas que você hoje ama, né? Que no passado já foram cruéis com você. Tá? Essa aí é a mecânica da reencarnação, porque é o único jeito de fazer você perdoar e amar uma pessoa é convivendo com ela, não tem jeito. Enfrentando, passando a amar ela, enxergar outro lado dela que não existia, que outra situação agora pode mostrar para você. E eu sei que essa parte da reencarnação é uma coisa que muitas pessoas se afastam disso, porque realmente essa parte ela é pesada. Ela é uma parte que te julga muito, né? Te coloca numa balança moral pesada. Fala, poxa, se eu tô nessa desgraça aqui é porque eu fiz alguma coisa. O que será que eu fiz? Nossa, eu devo ter feito algum... Tá aqui. Tem aquela brincadeira, tá aqui pedra na cruz. Tem até os católicos, né? Brinca com a reencarnação, né? Falando na outra vida, tá aqui pedra na cruz. Por quê? Porque geralmente a busca por essas respostas, elas acabam, né, entrando em conflito justamente com a mecânica da reencarnação. Da purificação da reencarnação, né? Porque a reencarnação, na verdade, é uma purificação. Não vá achando que porque o seu colega ali ele é rico, ele nasceu com uma família melhor financeiramente, que a vida dele às vezes não é uma confusão, não é uma tormenta constante, diária. Não vá pensando assim, tá? Também não pense dessa forma. Muitas pessoas hoje têm o status que têm porque os seus antepassados, pessoas tiveram coragem de fazer coisas que o seu não teve. Roubar, matar, né? Tomar uma terra, destruir alguma coisa. E você e os seus antepassados ali, o seu bisavô, bisavó, não tiveram, tentaram viver uma vida mais simples, mais serena. E acabou que hoje, né, você paga esse preço, né, de ter sido bom, se questionando por que é assim, né? Então, Mas essa encarnação aqui, a maioria das vezes a gente pergunta, né? O porquê a gente se questiona sempre. Sempre. É uma coisa que eu acho que dá muita credibilidade à reencarnação, é justamente essa questão. Você pode estar em qualquer ciclo religioso, qualquer instituição, apesar de ser contra qualquer instituição, você pode estar numa instituição religiosa e você vai fazer esse questionamento em algum momento. Você vai procurar alguém que tem mais conhecimento que você, né, e vai tentar procurar o porquê que certas dores, certos anseios te assombram, te afligem ao longo da sua existência. E é por isso que eu coloco muito a reencarnação como algo que é muito verdadeiro por causa disso. Desse sentimento que a humanidade tem, que o ser humano tem de procurar justamente respostas de coisas que ele simplesmente ele não consegue explicar porque está sentindo. Quando é físico, a ciência está aí, a ciência vai te explicar. Quando não é, aí é algo que realmente a gente precisa muito, tá, dos espiritualistas da nossa era para poder pôr essa pecinha do quebra-cabeça que vai te faltar em algum momento da sua vida. E essa pecinha ela é colada com o seu sentimento. Quando a gente faz uma exploração aí sobre vidas passadas, eu gosto sempre de falar para a pessoa, se você sentir que é aquilo, absorva. Não deixe outra pessoa também te ditar um caminho. Você está pagando, né? Você está fazendo isso por conta de que num passado você traiu seu marido. Você jogou sua esposa de uma ponte e ela morreu. Tá fudido. Eu acho assim, quando determina, uma entidade determina isso pra você, é uma coisa que se você aceitar logo de cara, sem procurar, sem questionar, é algo que vai te pesar, tá? Vai te pesar, vai fazer um peso sobre seus ombros e você vai refletir constantemente sobre isso. Isso vai ser um espinho no seu coração. Então, nos nossos trabalhos de busca, né, de vidas passadas, a gente sempre tenta a pessoa tem que se libertar, ela tem que ter coragem, sempre fala antes do trabalho, você tem que ter coragem de assumir e procurar dentro de você algo que você foi capaz de fazer.
Você não acredite nisso, mas você foi capaz de fazer. E eu acho que essa é a maneira mais bonita, né, de se resolver algo que relaciona-se com vidas passadas. E para complementar essa parte, uma característica que a gente também tem em relação às entidades, tá? A gente fala um pouco sobre entidades. Nós, o nosso caminho aqui, a jornada do espiritualista que a gente está fazendo, a gente dá confiança e conversa com uma entidade a partir do momento que ela entrega um nome pra gente. Tá? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, quando você fala sobre entidades com ela, elas trazem a falange, né? O caboclo, e aí vai, é infinita aí a falange, né? E eu explico sempre que a falange é uma maneira do espírito se esconder atrás dela. Se você um dia se você procura ajuda, ou até mesmo conselhos com alguém que tem contato com uma falange e ela tenta te ajudar, o espírito vai lá e tenta te aconselhar, certo? Só que ele não dá o nome dele. Ele simplesmente se esconde atrás da falange. Se qualquer coisa que acontecer de errado com você, vem outro espírito, troca a falange lá e bola pra frente. Ou seja, é um ciclo vicioso. Porque se alguma coisa no meio desse trajeto que você está fazendo te prejudicar, né, você vai culpar quem? A culpa é a falange inteira. 300 mil espíritos ali de uma falange. Todos culpados. São bastante. Não funciona assim. Tem um individual. O problema é que o ser humano não procura isso dele. Quando ele se apresenta com uma falange, é sempre interessante você se aproximar dele. É porque as pessoas elas veem entidades, veem espíritos como algo cruel, sobrenatural, temente. Não, não são. São vivos. Principalmente a parte da falange. Eram vivos que estavam aqui. Às vezes até dividiram a vida com você em algum momento. E você trata eles de forma mágica, especial, mas não. Trate como ser humano. Como se você estivesse conversando com um ser humano. Procure, como eu estou aqui, meu nome é Silvano. Inclusive, não sei se eu já falei isso, né? Ou não, nunca me apresentei. Acho que não. E eu faço na minha página, né? Então, assim, é a mesma coisa de amanhã chegar outra pessoa aqui, sentar no meu lugar aqui, uma pessoa, né, loira, do olho azul, de 2,10 metros de altura, todo saradão, bombadão, sem barba, e falar, eu sou o Silvano. Então, tudo aquilo que eu falei antes é mentira, viu? Agora nós vamos, né, vamos fazer outra... É a mesma coisa. Então, esse vínculo que as pessoas constroem com entidades, com instituições, elas têm que ser um pouco mais pessoal entre elas e a entidade. Não se pode não só ter o poder mediador do médium, que ele é o mediador, ele está ali para poder transmitir a palavra do espírito. Ele tem que ser, sim, eu acredito sim que tem todo médium que se mostrou ser verdadeiro, ele tem que ter a confiança dele, tem que ter a credibilidade dele. Mas a entidade em si, ela tem que ser questionada. Tá? Ela tem que ser questionada. Sempre por você, em todo lugar que você vai ou que você está. Se você está participando, se você está fazendo algo que envolve entidades, questione. Pergunte qual que é seu nome, se temos algum vínculo, né? Qual o seu desejo em me ajudar. É importante. É muito importante, é muito importante. Então, assim, esses são os conjuntos básicos, né, que a gente determina, que a gente coloca para que você absorva isso, para ter uma jornada né, essa jornada para a evolução espiritual mais tranquila. Porque quando você não tem esse conjunto, como, né, na primeira live sobre você se identificar, você se construir, quando você não tem esse conjunto, qualquer outra força vai sim, né, tirar você do caminho. E você vai se perder, porque, né, lembrando, gente, é 6 bilhões de pessoas, aqui em Uberaba é 350 mil pessoas. É muito fácil você se misturar em alguma delas e se perder. Tudo que tem que acontecer é alguém te direcionar para lá. Tudo que tem que acontecer é você ser jogada num rebanho, tá? De todos iguais. Você vai se perder lá. Sua identidade, a sua vontade deixa de existir. E essa coisa ela fica, né, triste. Eu não tenho outra palavra para poder descrever essa tristeza, que é as pessoas que se diluem. Você está de novo, de estarem cedendo um tempo, estarem aqui hoje participando com a gente. Eu sinto que do outro lado, né, de alguma forma, eu vou conseguir
enxergar pessoas únicas. Pessoas que ainda não sabem, mas elas são únicas e maravilhosas. Elas precisam apenas descobrir, né, parte disso delas. E aí vai ser um grande florescer. Eu gosto de pensar na espiritualidade como uma jornada para florescer, para realmente abrir as suas pétalas da sua vida e tocar outras pessoas. Então eu sinto muito que esse tempo que é me doado por vocês hoje, eu sinto que de alguma forma vocês são únicos e no futuro pode ser que vocês façam diferença na vida de muitas pessoas. Eu agradeço demais, de novo, sendo redundante. Agradeço mesmo, mesmo, a presença de cada um de vocês que conseguem assistir isso até o final, tá bom? Um beijo e que a vida e o caminhar de vocês sempre sejam serenas e maravilhosas, tá? Até a próxima.